Olá, querido aluno, querida aluna das turmas dos sextos anos da Escola Municipal Clemente Mariana. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa 7ª aula de língua portuguesa à distância, tá certo? No nosso encontro de hoje, teremos como tema o conteúdo variação linguística, tá certo? Para podermos entender um pouquinho desse assunto, a gente deve lembrar o seguinte, que a língua portuguesa, ela já tem mudança, já tem variação lá de Portugal aqui para o Brasil, né? E dentro do território nacional tem mais variações ainda. Ô professora, como assim? Podemos utilizar como exemplo a questão de que alguns alimentos em determinada região recebem um nome e em outros locais, em outros estados, recebem um nome diferente. Por exemplo, a tangerina, que em alguns estados é chamada de bergamota. O aipim, que também é conhecido como mandioca ou macaxeira. Menino, que em algumas regiões é conhecido como guri, por exemplo. O pão, que em algumas localidades é chamado de pão francês, pão de sal ou cacetinho. Esses aí são apenas alguns dos exemplos da questão da variação linguística no território nacional. Ô professora, mas por que isso acontece? Porque o Brasil é um país com uma grande população e que ocupa uma grande extensão territorial. Consequentemente, existe variação do que é comum em uma região, em um estado, para outro. Então, temos as nossas diferenças, né, apesar de termos a mesma língua. Isso acontece porque em algumas regiões, algumas expressões são preferíveis, são mais comuns em relação a outras, né? O personagem Chico Bento, da Turma da Mônica, por exemplo, que está presente aí na atividade que vocês receberam, ele é um personagem que mora na área rural, né? Consequentemente, ele apresenta uma variedade linguística diferente dos demais personagens. Ele não fala como a Magali, como a Mônica, como a Cebolinha, né? Mas ele não, nem por isso, essa variação dele, essa maneira dele de falar é considerada errada ou inferior, apenas diferente. Apesar da mudança, apesar dessa variação, ele é capaz de expressar, de se comunicar com os demais personagens que apresentam uma variação diferente da dele, tá certo? As variações linguísticas, elas podem se dar por meio de diversos aspectos, né? Por meio de diferentes aspectos. Por exemplo, quando a gente compara o vocabulário e o sotaque, né, de pessoas que vivem, por exemplo, da região sudeste do país à região nordeste, da região norte à região sul, por exemplo. Ou a questão, né, de palavras usadas por pessoas mais velhas e por pessoas mais jovens. A diferença existem palavras que são mais comuns, mais utilizadas por pessoas de uma idade mais avançada, e existem palavras e expressões que são comumente usadas por pessoas mais jovens, né? Existe essa variação nesse sentido, a variação etária, a variação de linguística por causa da idade também. Não é isso? Outra questão é o seguinte: a língua, ela é viva, né? A nossa língua, ela é viva, ela está sempre em transformação. E as mudanças, elas não ocorrem para todas as falantes ao mesmo tempo. Essa questão da língua sempre sofrer modificação, sempre sofrer mudança, é o que permite, é o que engloba, o que baseia a variação linguística, né? Vamos supor o seguinte, a gente já falou da variação linguística, a questão da região, variação linguística regional e a variação linguística etária, a questão da diferença da maneira de falar por causa da idade. Tem questão da variação linguística também social, né? Pessoas com um poder aquisitivo, uma condição financeira melhor, superior, elas possuem um jeito de falar diferente das pessoas de classe média, classe baixa, por exemplo, tem um poder aquisitivo inferior. Existe esse tipo de variação linguística também. E tem a questão da variação linguística entre a linguagem formal e a linguagem informal, né? Qual seria a diferença entre essas linguagens? A diferença da linguagem formal e informal, na verdade, ela está no contexto em que elas são utilizadas, não é isso? E na escolha das palavras e expressões usadas para comunicar. A diferença da linguagem formal e da linguagem informal, então, elas estão na escolha das palavras e expressões que são utilizadas, né? E o contexto, tá? Em que aquela comunicação, em que aquelas palavras e expressões estão sendo usadas naquele momento. A linguagem formal, ela está mais ligada ao uso das normas gramaticais, tá certo? Ela é utilizada em situações mais profissionais
ou acadêmicas, ou quando não existe familiaridade, entre os interlocutores, ou seja, situações que exigem mais seriedade. Ô, professora, como assim? Por exemplo, quando eu quero falar com alguém que eu não tenho tanta proximidade, que eu não tenho familiaridade, ou um ambiente mais formal, mais sério, mais rigoroso, eu sempre devo fazer uso de uma linguagem mais formal, termos mais técnicos, vamos por assim dizer, uma linguagem mais curta, a norma mais curta da língua, tá? Esse tipo, a linguagem formal, é restrita a esse tipo de ambiente, ambientes mais sérios, né? Ambientes mais profissionais, ambientes acadêmicos, né? Escola, faculdade, curso, entre outros setores, e com pessoas, com interlocutores que eu não tenho tanta proximidade assim, que eu não tenho familiaridade. Esse é o ambiente em que eu devo utilizar a linguagem formal. No caso da linguagem informal, né, ela é mais livre. A linguagem formal ela é mais livre. Ela é mais utilizada em situações cotidianas, tá certo? Com interlocutores, com pessoas que possuem um certo grau de familiaridade, um certo grau de intimidade. No caso da linguagem informal, ela permite o uso de gírias, por exemplo, e de coloquialismos, tá certo? A linguagem informal, ela possibilita uma comunicação, como o próprio nome já diz, mais informal, mais íntima entre os interlocutores, entre os participantes daquela situação de comunicação, tá certo? A linguagem informal, ela não é apegada, ela não é baseada, ela não segue as orientações da norma culta, tá certo? Para ela, não é necessário o uso dessas orientações, dessas regras, dessas normas que regem a norma culta da língua, tudo bem? A variação linguística, né, para poder a gente dar uma encerrada nessa questão da explicação, a variação linguística, né, ela é um fenômeno natural de todas as línguas. Elas variam elas variam em função de diferentes contextos. Pode ser um contexto regional, contexto situacional, contexto social, contexto sociocultural, entre outros, dos falantes, tá certo? A variação linguística, ela é baseada, ela ocorre, né, em função de diferentes contextos, de diferentes situações que envolvem o falante, tá certo? E além disso, há variedades que são consideradas de prestígio, tá bem? Nesse caso, as pessoas que não utilizam essa variação considerada de prestígio, elas são meio que marginalizadas, elas são vistas de maneira inferiorizadas, essa é a palavra. As pessoas que não utilizam as variedades consideradas de prestígio, elas são marginalizadas, o que caracteriza o preconceito linguístico. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né? O que é que seria, o que é que baseia, como é que acontece essa questão do preconceito linguístico, tá certo? Por fim, eu quero dar uma pincelada assim de leve com vocês no seguinte, no conceito de norma padrão, tá certo? Ele é um modelo ideal. A norma padrão é considerada um modelo ideal, vou colocar assim em aspas, da língua, tá certo? Por que um modelo ideal? Porque ela seria baseada em uma série de regras, geralmente descrita em gramáticas normativas, que a gente vai estudar um pouquinho do que seriam essas gramáticas normativas futuramente, tá certo, gente? E assim, mas não há uma maneira assim correta de usar a língua. Há a adequação e a inadequação. Ô, professora, esclarece para mim aí, a senhora falou e eu continuei com dúvida. Como assim? Então não existe o certo e o errado na língua, na maneira de comunicar? Não existe. Existe o que é adequado e o que é inadequado. Por exemplo, se eu vou me dirigir a um superior, né? Alguém que ocupa um cargo superior ao meu. Será que eu vou falar com ele de maneira intimista? De maneira relaxada, de maneira informal? Será que esse é o correto? Será que esse seria o adequado? Não, né? Então, assim, existem situações de adequação e inadequação. Se eu vou me dirigir a uma pessoa que está em um grau superior ao meu, que ocupa uma posição, superior à minha, eu vou falar ela de maneira mais De maneira mais formal, tá certo?
de maneira mais profissional possível, tá certo? Não quer dizer que a pessoa que esteja ocupando uma posição inferior à minha, eu deva me referir, deva me dirigir a ela de maneira mais informal. Mas eu quero dizer o seguinte, que existem situações e situações. Se eu vou me dirigir a uma pessoa que eu tenho pouca intimidade, que eu tenho pouca familiaridade, obviamente o adequado é eu me dirigir de maneira mais formal. Se eu vou me comunicar com uma pessoa que eu possuo um grau de intimidade, um grau de familiaridade, é mais comum que eu opte por uso de uma linguagem mais o quê? Mais informal. Então, eu espero que eu tenha sido clara nessa breve explicação para vocês, mas se porventura vocês ainda tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá certo? Para poder eu esclarecer, ou podem dar uma pesquisada na internet sobre o assunto. Pode digitar lá, variação linguística, que vocês vão encontrar mais conteúdo a respeito, vão encontrar diferentes explicações a respeito desse conteúdo, tá certo? Então, assim, dando uma pausa, deixando de lado aqui a parte da explicação, vamos focar agora na parte da atividade, tá certo? O que é que nós temos como atividade no dia de hoje? Vocês irão fazer uma análise, uma interpretação de uma música, tá certo? Olha que coisinha bacana. Não é uma música, assim, comum, não tá na playlist de vocês, tá certo? Mas é uma música muito popular, uma música, assim, já considerada antiga, né? Mas que tem uma mensagem muito interessante e que super combina com aquilo que a gente está estudando, tá certo? Então, assim, vocês receberam essa atividade aqui, que traz um enunciado, a questão já traz uma pergunta logo de cara. Essa pergunta, aí, ela é baseada, vocês devem responder ela de acordo com o conhecimento particular de vocês, tá? Com a opinião particular de vocês. Aí, depois dessa primeira pergunta, tem a questão da letra da música, tá certo? Vocês vão fazer a leitura dessa letra da canção e depois vão responder as questões abaixo que seguem, tá certo? Vão responder o que se pede aí nas questões abaixo da letra da música. Tem algumas questões que tá faltando o parêntese aí, que tem as alternativas para vocês assinalarem, que a gente não colocou o parêntese. Foi um erro de digitação, eu peço desculpa por isso, mas vocês podem colocar um xizinho na frente dela, ou se não, grifar ou circular a alternativa que vocês julgarem correta, tá certo? Eu espero que vocês respondam a atividade com calma, com muita paciência, com muita atenção e com a caligrafia, com a letra super legível, tá certo, gente? Muito boa sorte para vocês, muito boa atividade, tá certo? E nos vemos nos próximos encontros. Um abraço!